Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com o meu amigo Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Diga lá, Celso. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. É isso aí. Você pega um policial que trabalha nos jardins, a forma que ele vai lidar com a comunidade ou com as pessoas que transitam por lá é totalmente diferente de um policial que trabalha na periferia. E de volta à aldeia gaulesa, Ana Clara Costa, que essa semana está no Estúdio Trampolim em São Paulo. Oi, Ana, muito bem-vinda de volta. Oi, Fernando. Oi, Celso. Bom estar de volta aqui hoje. Eu queria até o telefone, o contato daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando. Eu quero que ela faça a encenação do estupro agora. Então vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve nesta quarta-feira a taxa de juros em 10,5%. A decisão, que era esperada e interrompeu o ciclo de redução dos juros, foi tomada de forma unânime, diferentemente do que havia ocorrido na reunião anterior, em maio, quando os diretores decidiram reduzir a Selic em 0,25% e não em 0,5%, uma votação apertada, por 5-4. Se em maio ficou escancarado o racha entre os nomes indicados por Lula e os diretores que já estavam no Copom desde Bolsonaro, dessa vez o BC se preocupou em passar o recado de que há unidade na condução da política monetária e do compromisso com o controle da inflação. A artilharia partiu do próprio Lula, que na véspera da reunião retomou suas críticas a Roberto Campos Neto. Em entrevista à rádio CBN, Lula disse, abre aspas, que Campos Neto é um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, dele Lula, porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Lula ainda comparou Campos Neto a Sérgio Moro. O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que Moro fez? Perguntou Lula. Paladino da Justiça? Pode-se discutir se Lula agiu bem ou deu um passo político em falso, mas a alusão ao ex-juiz faz sentido, porque ele era tudo menos imparcial, assim como não é técnico, entre aspas, e independente, entre aspas, um presidente do BC que aceita ser nomeado, entre aspas também, digo eu, ministro da Fazenda de um hipotético governo Tarcísio de Freitas, mais de 2 anos antes da eleição. Ao aceitar a homenagem que lhe fez a Assembleia de São Paulo e o jantar que lhe ofereceu o governador bolsonarista de São Paulo, Campos Neto fez política explícita, ostentatória, colocando-se claramente como figura que se opõe ao atual governo. Pode isso? Perguntam os meus universitários. Nós vamos discutir. E vamos tratar também do acirramento das tensões entre os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Rui Costa, da Casa Civil. As coisas na economia estão complicadas. No segundo bloco, nosso tema são as eleições municipais. Talvez o ouvinte ainda não tenha ouvido falar em Ricardo de Mello Araújo, filiado ao PL, ex-comandante da Rota e ex-superintendente do CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, na gestão Bolsonaro. Araújo foi indicado pelo padrinho, o próprio Jair, para a vaga de vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes. O nome de Araújo foi anunciado durante um jantar, mais um jantar, no Palácio dos Bandeirantes, na presença do anfitrião, Tarcísio de Freitas, e do próprio Bolsonaro. A gente vai discutir as consequências dessa escolha, que ainda precisa ser confirmada, e fazer um balanço do estágio atual da disputa em São Paulo, onde o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, ainda lidera as pesquisas. Por fim, no último bloco, voltamos a tratar do projeto de lei 1904, muito bem apelidado de PL do estuprador. A reação popular, liderada por movimentos de mulheres em várias cidades do país, levou o presidente da Câmara, Arthur Lira, a dar um passo atrás e desistir de colocar o projeto do deputado Sóstenes Cavalcante em votação a toque de caixa. Anunciou-se a criação de uma comissão para discutir o assunto, que ficou para ser votado depois do recesso parlamentar. Uma deputada evangélica solicitou a retirada de sua assinatura do projeto. O momento grotesco ou mais torpe da semana no Congresso ficou reservado à encenação encomendada pelo senador Eduardo Girão, que convidou uma senhora canastrona a teatralizar o drama de um feto em pleno plenário. Foi, como já se disse, um dos momentos mais baixos na história dessa casa legislativa. Algo capaz de deixar, sei lá, Regina Duarte enrubescida. É o Brasil descendo a ladeira. É isso, vem com a gente.
Muito bem. Celso, podemos começar com você. Eu terminei dizendo na abertura que as coisas na economia estão complicadas. Você vai me dizer se concorda com isso e por quê, sobretudo por quê. É isso mesmo, Fernando. A situação econômica já foi melhor. A equipe econômica sabia que esse ano ia ser mais difícil do que o ano passado. Todo mundo sabia que ia ter uma eleição em que essas alianças ainda estão muito fluidas, ainda tem o bolsonarismo com força política, é um governo de frente ampla que tem gente que vai em direções diferentes durante a eleição. Então todo mundo sabia que ia ser um ano complicado. Então o plano da equipe econômica esse ano era mais ou menos consolidar o que foi feito ano passado, como, por exemplo, regulamentar esse ano a reforma tributária aprovada ano passado, ou fazer mais medidas de ajuste, cortando subsídios, cortando isenções fiscais, etc., como já vinha sendo feito. A esperança era chegar no meio do ano conseguindo ter feito isso, e aí, no meio do ano, o Banco Central americano baixava os juros, que era a expectativa do mercado, inclusive, e a situação começava a ficar bem melhor para o Brasil. Aí a eleição, segundo semestre com a eleição não se aprova tanta coisa assim, mas a economia estaria mais ou menos encaminhada. E aí, no ano que vem, 2025, a agenda de reformas voltaria. Então aí a equipe econômica traria uma agenda de controle de gastos, de revisão de benefícios, etc. Que eu vou falar dela daqui a pouquinho. Só que aí duas coisas aconteceram. Primeiro, politicamente o semestre foi bem mais agitado do que se esperava. O Congresso aprovou menos coisas do que o governo gostaria, em parte por causa da eleição mesmo, em parte por causa dessa aliança entre o Centrão e o bolsonarismo, que no Congresso está representada pela figura do Arthur Lira no momento, mas que essa mesma aliança vai ter candidatos em várias cidades do Brasil. E, por outro lado, e o que provavelmente é a pior notícia para o governo, os Estados Unidos vão demorar mais para derrubar os juros. O Banco Central não vai derrubar os juros agora. Então, claramente, os planos da equipe econômica para esse semestre já não vão acontecer, deram errado. Houve derrotas, né? Além da devolução da MP lá pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que mandou de volta uma medida provisória que compensava as desonerações. Você teve uma revisão das metas, né, que o Haddad ia tentar manter mais rigorosas. Com a meta atual, a estabilização da relação dívida-PIB do Brasil só deve acontecer em 2028. Antes era ainda no primeiro governo Lula, antes era em 2026. E nada disso é o fim do mundo, mas é ruim. E é bom dizer, a economia não vai mal no momento. Assim, o desemprego está o mais baixo desde 2014, sendo que 2014 aquele desemprego baixo era artificial, né? Era o desemprego justamente que a Dilma conseguiu com um voozinho de curto prazo, respondendo aquelas isenções fiscais que ela deu para as empresas em 2013, 2014, que, aliás, são boa parte das isenções que o Haddad está tentando acabar com elas agora. O Lula, inclusive, nessa última entrevista dele na CBN, se declarou horrorizado com o quanto de isenção fiscal para rico tem. Ele tem toda razão. Agora, boa parte dessas isenções foram dadas para o governo do PT. É bom que eles estejam querendo acabar com as isenções agora, mas, enfim, essas isenções todas são uma espécie de registro fóssil de toda a sacanagem que já foi feita na história do Brasil, entendeu? Assim, de todo sujeito que tinha poder e dinheiro para conseguir que o governo não cobrasse imposto dele. Com esses reveses recentes, a equipe econômica está tendo que adaptar seus planos, né? Então, por exemplo, a Simone Tebet já falou publicamente que está estudando a proposta de desvincular o piso da Previdência do salário mínimo. E o Haddad sugeriu um texto do economista Braulio Borges, em que ele recomenda isso, a desvinculação do mínimo da Previdência do salário mínimo, e outras medidas, desde a revisão do Plano Safra, aquela grana que o governo facilita a vida do agronegócio, e também, o que é mais controverso, uma revisão da regra do mínimo constitucional que tem que ser gasto com saúde e educação. O Braulio Borges deve-se dizer o seguinte, o pessoal de esquerda que esteja aqui ouvindo, ficando horrorizado que ele quer cortar gastos, o Braulio Borges não é um cara neoliberal maluco, não é o Milei que conversa com o cachorro morto. Ele, durante a crise de 2015, 2016, ele foi o primeiro cara a fazer a conta direitinho do quanto daquela crise era causada pelo mercado externo, pela queda dos preços das commodities, que era um assunto que foi completamente tabu em caderno de economia brasileira durante a guerra do impeachment, entendeu? Era consenso de todos os comentaristas que a Dilma tinha causado a queda de 8% do PIB em 2 anos sozinha, entendeu? O que era bizarro. Se você lê essas explicações em inglês, você sabia que parte da nossa crise era por causa de uma crise que estava batendo nos emergentes. Né? E parte era culpa da Dilma. Então, assim, o Braulio Borges é um cara que não é tarado por cortar benefícios de ninguém, não. Nesse artigo que o Haddad recomendou, ele faz uma coisa interessante. Tem muita gente criticando, dizendo o Haddad só está cuidando de aumentar a arrecadação e não está cortando gastos, né? E o Braulio diz uma coisa, isso faz sentido, porque a arrecadação teve tanta isenção fiscal, desde o fim da CPMF, ele faz um histórico de coisas que foram caindo de fontes de receita do governo, e ele diz, é razoável recompor isso, assim, e principalmente, por exemplo, o Bolsa Família deu um salto de tamanho quando ele passou a ser o mesmo valor do auxílio
emergencial da pandemia. Obviamente, se você quer fazer isso, e todos os candidatos a presidente em 2022 prometeram isso, vai ter que ter um aumento de arrecadação. Então, ele reconhece plenamente que tem que ter um aumento de arrecadação. Só que o que ele fala é que os estudos até agora mostram que os ajustes fiscais mais eficientes, que foram os que conseguiram reduzir a dívida sem bater muito no crescimento, porque se você também faz um ajuste fiscal que destrói o crescimento, a relação dívida-PIB acaba ficando pior também, porque você acabou com o PIB. Então, os estudos mostram que um ajuste bem bolado combina mais ou menos metade, aumento de arrecadação e corte de gasto. Então, ele propõe essa medida que a Tebet já anunciou, que seria desvincular o piso da Previdência do salário mínimo, não para deixar o piso da Previdência ser qualquer coisa, mas para deixar ele ser reajustado por uma medida de inflação, que é o IPC-3I da Fundação Getúlio Vargas, que mede a evolução dos preços da cesta de consumo dos idosos, com mais peso para medicamentos e coisas desse tipo. Então, o piso das aposentadorias seria reajustado por isso e não pelo valor do salário mínimo. Isso é um problema de décadas que isso é discutido, porque o fato do piso da Previdência ser vinculado ao salário mínimo limita o quanto você consegue aumentar o salário mínimo. Porque quando você aumenta o salário mínimo, você estoura lá o déficit da Previdência. Então, a proposta dele seria uma tentativa de lidar com isso. E a outra proposta dele seria revisar os mínimos constitucionais que tinham acabado no teto de gastos do Temer, mas voltaram com o arcabouço fiscal do Lula. Atualmente, eles são vinculados sobre a receita do governo. O que são os mínimos constitucionais? Explica para o nosso ouvinte. É um mínimo que o governo é obrigado a gastar com saúde e educação. Entendeu? Certo. E isso foi muito importante na história do Brasil, porque até a Constituição de 88... o gasto social brasileiro era ridículo, era muito baixo. E graças a esses mínimos, os governos posteriores tiveram que gastar com saúde e educação. Então, assim, não é um negócio para você brincar com isso, assim, entendeu? Agora, esse fato de ficar essas vinculações, eles vão congelando o orçamento e vão espremendo o espaço que você vai ter para gastar com outra coisa. Lembrando que isso está sendo espremido do outro lado também pelo aumento das emendas parlamentares. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Exato. Aumentou muito, né? Então, o Congresso é responsável por essa O Congresso é totalmente responsável por isso. E se você continuar aumentando pelos dois lados, uma hora simplesmente não tem dinheiro nenhum para você fazer investimento público, por exemplo. Então, assim, o Samuel Pessoa disse um negócio que faz todo sentido. Ele disse, em tese, na época do arcabouço fiscal, você poderia já ter feito essas medidas. Entendeu? Porque, no fundo, o aumento do salário mínimo do governo Bolsonaro foi zero, o aumento real, e o mínimo constitucional no teto de gasto do Temer era zero. Então, assim, se você colocasse ali uma regra para o mínimo e colocasse ali uma regra para os mínimos constitucionais, ficava claro para a população que você estava tentando segurar, tentando preservar o gasto com saúde e educação e tentando preservar o valor do mínimo. Agora, se você não fez isso na hora de fazer o arcabouço e vai fazer agora, já vai parecer que você está querendo cortar os aumentos do salário mínimo e que você está cortando os mínimos constitucionais que você mesmo colocou. Isso remete a uma questão que foi levantada pelo Bruno Caraza, excelente colunista do Valor Econômico, que ele manifesta uma curiosidade, por que a equipe econômica contrariou o ensinamento do Maquiavel, né? Por que ele não fez o ajuste mais duro no começo para deixar os benefícios serem colhidos ao longo do mandato, que é o que os governos costumam fazer. Então, por exemplo, por que ele não entrou com essas medidas de gasto já no começo? O Maquiavel não conheceu o Bolsonaro, é por isso. Exatamente isso que eu ia dizer, porque esse começo do governo não foi como os outros, né? Assim, você teve uma tentativa de golpe de Estado com 8 dias de mandato. Mas não foi por isso, né, que ele não cortou gasto no início do governo. Não foi por causa do 8 de janeiro, né? Porque lembra que tinha toda aquela discussão na campanha. O Lula não queria falar de corte de gasto. O Haddad dizia que não precisava cortar gasto por enquanto, que era arrecadação. Então, assim, o governo começou sem a intenção de fazer um ajuste, pelo menos... Tinha uma negociação, que é assim, quando eles aprovaram a PEC da transição, para aumentar os gastos, tinha o dispositivo na PEC da transição que teria que fazer um novo arcabouço fiscal num prazo X, senão voltava o teto do Temer. E ali, mais ou menos, o trato é que você ia fazer. O mercado já tinha até precificado isso, que ia ter um aumento de gastos mesmo, que foi promessa de campanha, porque o Bolsonaro deixou um rombo miserável e deixou um monte de coisa amíngua no orçamento. Todo mundo sabia que isso ia ter. Mas o que o Samuel e o Caraza também se perguntando é, você poderia ter pego essas medidas que vão ter que fazer agora, de ajuste, ter feito no começo, porque aí você perdia popularidade, mas aí o mandato ia passando, você ia colhendo os resultados, ganhando popularidade. E eu acho que parte da história é o 8 de janeiro, porque assim, o preço da impopularidade subiu muito. Assim, o governo tem muito menos margem para dar errado no começo. Eu dizia isso na época, o pessoal perguntava, mas vai ser que nem o Palocci? Eu falei, cara, não vai, porque a oposição ao Palocci era o Fernando Henrique Cardoso, cara. O Fernando Henrique Cardoso não ia dar golpe. Então você podia ter um ano muito ruim de popularidade. O Lula não pode, né? Mas, enfim, o que a gente vai vendo é que essas dificuldades políticas e a mudança do cenário internacional forçaram a equipe econômica a antecipar seus planos e trazer essas conversas para agora, né? E aí vamos ver como é que isso fica na dinâmica interna do governo. Pequena aula. Ana, vamos com você agora. O Celso falou do cenário internacional e falou das dificuldades do governo. Você tem apurações sobre o mercado, essa entidade.
Bom, quando a gente ouve o que o Celso disse corretamente, de que os fundamentos da economia brasileira não estão ruins, aparentemente a gente não está à beira de um precipício, né? Mas o mercado tem entendido que está à beira de um precipício. E eu fui conversar com algumas pessoas para entender o que aconteceu, porque eu até acompanhei muito esse assunto no ano passado, quando eu fiz uma matéria sobre o Haddad para Piauí, mostrando como que o Haddad estava conquistando ali o mercado, que tinha tanta ojeriza a ele, né, no início e tal, e como que ele conseguiu, e ao PT, exato, como é que ele conseguiu virar o jogo e tal. Então eu tinha muito esse termômetro do ano passado, e esse ano, assim, eu voltei a falar com essas mesmas pessoas, estava todo mundo totalmente desesperançoso, e eu não entendia exatamente por quê, né? E depois de conversar com essas pessoas, eu entendi que é mais um problema de expectativa do que de fundamento da economia brasileira. E aí, queria fazer mais ou menos uma cronologia desse azedume do mercado. Começou mais ou menos em abril, quando o Haddad anunciou aquilo que já se esperava que ele anunciasse, que seria a mudança da meta fiscal, porque ficou claro que o governo não ia conseguir cumprir. A arrecadação não estava no ritmo que eles esperavam. E a meta, entre outras coisas, era zerar o déficit em 2024, o que não ia ser possível. Então, o plano de zerar passou para 2025. Todo mundo já esperava isso. Então, já estava, de certa forma, precificado, né? Mas o que deixou o pessoal irritado é que eles começaram a ver que, embora o Haddad estivesse dando os sinais corretos sobre a política fiscal, isso não estava tendo eco na ala política. Então, do presidente Lula, do Rui Costa, sobretudo, que tem feito também muita interlocução com o Congresso, com o mercado também, e eles não estavam vendo esse mesmo eco na ala política e começaram a duvidar de que o Haddad fosse ter o aval para seguir esse plano fiscal, e começaram a achar que se o governo não estava conseguindo cumprir a meta esse ano, possivelmente não ia conseguir cumprir no ano que vem também. E eles também começaram a duvidar que o teto do crescimento do gasto, porque isso está no arcabouço, né, que o teto do crescimento é de 2,5%, eles já começaram a achar que esse teto não ia ser cumprido, que o gasto ia crescer num ritmo maior. Então o mercado começou a, enfim, achar mil coisas, né? Eles trabalham, vendem, operam com base em apostas, né? É um grande jogo, na verdade, né? Bom, o que aconteceu quando houve essa mudança da meta? O mercado queria uma declaração do Lula, ou do Rui Costa, ou de alguém que fosse da ala política, que não fosse o Haddad, que ficasse claro que se a regra de fato não for cumprida, se ficar difícil para a política fiscal, para dar uma sinalização de corte de despesa, que é disso que o mercado gosta, né? E essa declaração não veio, não dessa ala política, veio do Haddad, como o Celso bem explicou, o que eles estão planejando no Ministério do Planejamento e tudo mais. E aí o Brasil começou a apanhar por causa disso. O dólar começou a subir, juros futuros subindo, o mercado está começando a subir a expectativa de inflação para o ano que vem e para 2026, para um patamar que começa a se distanciar da meta. A Bolsa está caindo esse ano, mesmo que 60% das empresas listadas tenham apresentado balanço melhor do que o esperado. O real se tornou a terceira moeda que mais se desvalorizou esse ano no mundo. E aí, claro, que não só por razões internas, como também por razões externas, como o Celso falou, sobre o adiamento do corte de juros nos Estados Unidos. E nesse meio tempo, em que esse azedume se ampliou, o Roberto Campos Neto deu aquela ajudinha, né, pro circo pegar fogo. Primeiro, mudando do dia pra noite o guidance da política monetária, que foi o que acabou causando um racha no Copom na reunião de maio. E isso aconteceu logo depois dessa mudança da meta e teve esse racha no Copom. Foi se criando um ambiente em que o mercado não estava acreditando que o governo estava levando a sério a política fiscal, pelo menos não a ala política. Eles continuam achando que o Haddad é a melhor pessoa para estar lá, mas que a ala política estava começando a sabotar. Que tá de fato, né? O Rui Costa sabota, o PT sabota, isso tá contratado ali. E é público isso, inclusive, né? A questão é que, assim, antes o mercado achava, pelo menos em 2023, que o Haddad tinha uma ascendência maior sobre o Lula do que o restante dos ministros. E o que eles começaram a achar esse ano é que talvez não seja bem assim. Talvez o Rui Costa tenha crescido um pouco os tentáculos dele ali e esteja influenciando mais o Lula, ou o próprio Lula não esteja muito afim de ouvir o Haddad como ele estava no ano passado. A questão da Petrobras acabou pesando também nesse caso, quando ele troca o presidente da Petrobras sem consultar o Haddad, que foi o que aconteceu. Então, tudo isso acabou criando esse caldo de falta de credibilidade do Haddad
Haddad junto ao Lula. E, de novo, não que o mercado ache que o Lula não confie no Haddad, que o Lula vá trocar o Haddad, não é isso. Mas que mudou um pouco a correlação de forças em relação ao ano passado. Pareceu menos respaldado do que estava, do que parecia estar. Exato. E aí, ao mesmo tempo que isso foi acontecendo nesses últimos 2 meses, foi quando o Tarcísio anunciou aquele corte de gastos em São Paulo, que todo mundo aplaudiu, que o Celso analisou aqui no foro, que era conversa para boi dormir e tal. Tudo isso foi ao mesmo tempo. Enquanto acontecia isso na equipe econômica do governo, eles começaram a ver, o Tarcísio tá fazendo o que a gente quer, então é isso, entendeu? Isso acabou até, de certa forma, aumentando esse movimento bolsonarismo moderado que a gente tanto falou aqui. Bolsonarismo moderado, a gente sempre fala dando uma risadinha no canto da boca, né? Sim. Certo? Não que seja engraçado, mas é. O mais curioso é que, assim, realmente o mercado opera com expectativa quando os fundamentos não estão tão pessimistas assim. Mas no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes não foi expectativa. Ele, de fato, rompeu o teto de gastos 5 vezes, né? E saiu celebrado ali pela Faria Lima como um gênio liberal, né? Agora, assim, eu perguntei para essas pessoas com quem eu conversei, né? Então tá, beleza, o que faz o jogo virar? O que faz o Brasil parar de apanhar no mercado nesse momento? O governo parar de apanhar no mercado? E justamente a desvinculação das despesas que o Celso comentou na fala dele seria o apoio do Lula a isso, no caso. Não adiantaria só a Simone Tebet e o Haddad falarem, seria o apoio do Lula a esse projeto. E eles querem, obviamente, a desvinculação muito maior do que a que o Haddad está estudando. Por exemplo, a desvinculação de despesas de todos os benefícios sociais que estão atrelados ao reajuste do salário mínimo. Eles querem a desvinculação de todas as despesas de benefícios sociais que estão atrelados ao salário mínimo, menos do salário mínimo, porque esse reajuste do salário mínimo, que foi uma coisa que o Lula fez, foi um dos primeiros projetos de lei que ele enviou para o Congresso quando ele ganhou, foi justamente o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Foi uma promessa de campanha e o que ele fez primeiro. Então, assim, eles querem que o Lula simplesmente volte atrás, não do reajuste do salário mínimo, mas do reajuste de todos os benefícios que foram atrelados a isso. E como o Celso bem disse, obviamente o Lula não vai fazer isso 1 ano depois que ele conseguiu aprovar isso no Congresso e que o próprio Congresso aprovou isso sem problemas, entendeu? E só para encerrar, enquanto todo esse movimento acontece, o Roberto Campos Neto tem se colocado ali sutilmente como a figura que é contra tudo isso que tá aí, né? Só acho que não é sutilmente, mas... Exato. Mas o que acontece também é que, apesar dele estar dando sinais de que ele tá jogando contra, ele fez algumas coisas que acabaram jogando contra o próprio BC, né? A própria instituição. E esse racha que ele promoveu na reunião de maio deixou um gosto super amargo, marcou, de certa forma, uma linha no chão. Ou seja, de que esses diretores estão comigo e aqueles diretores que não votaram comigo estão com o governo, né? E aí a gente teve agora nessa reunião dessa semana que passou um voto unânime pela manutenção da Selic, que é uma forma de o BC dizer que se proteger ali também, dizer que, olha, não dizer que tô com o Roberto Campos Neto, entendeu? Mas dizer que a gente não tá rachado necessariamente. Essa tentativa de colocar uma névoa em cima das indicações do governo no BC, isso não vai funcionar, então vai votar todo mundo junto. Bom, com isso a gente encerra o primeiro bloco do programa. Vamos para um rápido intervalo. Na volta falamos de eleições municipais. Já voltamos. Você que ouve o Foro de Teresina conhece os outros podcasts da revista Piauí? Quando terminar de ouvir o nosso podcast de política semanal, passa lá no site revistapiauí.com.br e clica na aba Podcasts. Se você quiser continuar na seara de Brasília, você pode ouvir o Alexandre ou o Retrato Narrado. Se quiser saber mais sobre ciência e meio ambiente, tem as 2 temporadas do A Terra é Redonda Mesmo. E acabou de chegar ao fim a série de 6 episódios chamada Desiguais. Fica com a gente que você tem mais companhia para sua faxina, sua corrida, sua viagem. Saiba mais em revistapiauí.com.br. Muito bem, estamos de volta. Celso, vamos começar com você. A se confirmar a indicação desse vice do Ricardo Nunes, que é também Ricardo, né, de Melo Araújo, ex-comandante da Rota,
É mais um policial da rota, a exemplo do Derrite como secretário de Segurança Pública do Tarcísio, mais um policial da rota da órbita bolsonarista para um cargo estratégico, enfim, um cargo de ponta da política de São Paulo. O que pensar disso tudo, Celso? Pois é, Fernando, consolidou-se aqui a aliança do Ricardo Nunes, que é bom lembrar, é do MDB, um partido da base do governo Lula. Consolidou-se a aliança dele com o bolsonarismo, né? E o nosso amigo, já frequentador aqui do foro Tarcísio, resolveu descrever esse processo como uma formação de uma frente ampla, né? Que isso, eu vou ser honesto, assim, eu tenho pouca cara de pau que me choque, mas essa me chocou. Que é uma espécie de frente ampla entre os fascistas e os caras que topam se aliar ao fascismo em troca de boquinha, né, cara? É um negócio realmente sem vergonha. E eu acho uma vergonha o MDB, o partido do Nunes, patrocinar esse negócio. Participar dessa aliança. O Nunes é daquela turma que quando o PMDB mudou de nome, eles deviam ter deixado o P para esse pessoal do Nunes e o MDB para Simone Tebet. E aí eles dizem assim, isso aí é o Bolsonaro se aproximando do centro. Gente, o Bolsonaro ou ele fica parado ou ele se aproxima do centro, porque não tem para onde ele ir para a direita, meu amigo. Entendeu? Ele já é extremíssima direita. Desde que Adolf Hitler morreu, não tem mais como o Bolsonaro conseguir um aliado mais à direita do que ele. A Marine Le Pen, líder da direita radical francesa, se negou a apoiar o Bolsonaro em 2018. Quem apoiou o Bolsonaro foi o cara da Ku Klux Klan, que só reclamou que o Bolsonaro elogiava demais Israel, o que o pessoal da Ku Klux Klan acha ruim. Mas fora isso, eles achavam o Bolsonaro excelente. Então, se você tá no extremo que o Bolsonaro tá, praticamente qualquer coisa que você faça é uma aproximação com o centro. É ridículo acreditar que o Bolsonaro faça qualquer movimento real em relação ao centro, né? Ele pode circunstancialmente estar associado, etc. Exato. O que ele tem incentivado nessa aproximação do bolsonarismo com o centrão é porque ele quer negociar uma anistia. Então, ele está entregando o apoio dele a candidatos como Nunes para ver se depois esse pessoal todo, dessa maçaroca aí fisiológica que controla a política brasileira, banca uma anistia para o Bolsonaro e para os seus golpistas. E sejamos honestos, ele está tendo alguns sucessos, né? Ele ainda não conseguiu anistia nenhuma, mas ele já conseguiu fechar as alianças. É sempre possível que ele seja traído depois. Quem já governou com o MDB sabe do que eu estou falando. Mas por enquanto, eles estão tratando o Bolsonaro como um político normal, como um jogador legítimo da disputa democrática e não como um cara que tentou um golpe não faz nem 2 anos. Essa aliança, de fato, reforça o favoritismo do Nunes. O Ricardo Nunes é o favorito para ganhar a eleição. O prefeito concorrendo à reeleição, em geral, já sai com uma vantagem muito grande, porque o uso da máquina na eleição municipal é muito forte. Agora, o efeito específico do apadrinhamento do Bolsonaro é algo que a gente ainda vai ver, porque nas pesquisas, por exemplo, tem um número grande de eleitores que dizem que não votariam no candidato indicado pelo Bolsonaro. E eu acho que essa eleição de São Paulo é importante porque ela vai ser uma espécie de teste da viabilidade dessa aproximação do centrão com o bolsonarismo. Aliás, falando mais especificamente, ela vai ser uma mensuração do ponto de vista do centrão do quanto que o bolsonarismo entrega para eles de voto se eles continuarem bancando as pautas do bolsonarismo. Por isso que eu acho que essa eleição municipal tem uma importância nacional maior do que a média. Ana, vamos continuar falando dessa aliança do personagem não oculto, né? Porque ele tá, inclusive as coisas estão se passando no Palácio dos Bandeirantes. Totalmente às claras, né? Entre o Bolsonaro e o Ricardo Nunes, quem há? Qual é o elo? Bom, o patrono de toda essa costura para a Prefeitura de São Paulo tem sido Tarcísio, né? E a entrada do Coronel Araújo nessa disputa ali para ser o vice do Ricardo Nunes tem muito daquela questão que a gente já discutiu em alguns programas, que é a pauta da segurança pública. É uma pauta do Estado, afinal, a segurança pública está com o governo do Estado, mas o Tarcísio tem visto que essa postura mais truculenta tem funcionado demais e acha que isso vai ser um ativo importante para o Ricardo Nunes, para essa chapa ganhar, sobretudo em oposição ao Boulos, que a gente sabe que não tem a pauta de segurança pública muito forte. A esquerda, de uma forma geral, não tem essa pauta bem organizada, né? Então, ele está tentando trazer essa polarização sobre segurança pública para a disputa municipal, embora isso não seja atribuição do prefeito. Está fazendo claramente isso. E a segurança pública, a gente já disse isso em outros programas, vai pautar a eleição, né? Não só agora, como eu acho que também a eleição presidencial, esse tema vai estar muito importante. Exato. E o Coronel Araújo foi da rota, é de uma família de policiais militares. O pai dele teve cargos importantes na Polícia Militar. É um cara que não é uma celebridade das redes sociais como o Derrite, mas ele é um cara que faz críticas públicas, por exemplo, à ouvidoria da PM. E a ouvidoria da PM é
é um órgão importante porque nessa devassa que aconteceu no estado de São Paulo nesse último ano, dessas operações na Baixada, a ouvidoria recebeu diversas denúncias, encaminhou essas denúncias para a corregedoria da PM. O ouvidor soltou uma nota falando que o que estava acontecendo no litoral era cenário de massacre. Então, assim, não dá para dizer que ele era um crítico da atuação da Secretaria de Segurança Pública, mas ele tinha um papel de ouvidor, ele tem um papel de ouvidor que ele cumpre. E o Coronel Araújo disse que não tem que ter ouvidoria. Então, esse é o tipo de policial que ele é, né? Ele também faz arminha, né? A gente vê, agora que a gente começou a prestar atenção nesse sujeito, ele faz foto com o dedinho também. Sim. Ele só não é tão internet como os outros. Acho que tem mais o que fazer. Imagino, né? Não sei o que é esse mais o que ele faz, mas enfim. Ele não é tão… Midiático, exato, como os outros. Enfim, ele dá declarações totalmente equivocadas. Outra coisa que ele disse outro dia foi que as operações nos jardins tinham que ser muito diferentes das operações na periferia, porque as pessoas dos jardins não te respeitam se você chegar com uma determinada abordagem. Enfim, é aquele perfil que a gente sabe, né? Não tem novidade aí. E aí, assim, uma última coisa que tá em jogo nessa questão é o Milton Leite, do União Brasil, que é vereador e presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Uma das figuras mais importantes da política da capital. E aconteceram algumas coisas nos últimos meses que quem observa a política de São Paulo avalia que foi uma estratégia do Tarcísio para minar o poder do Milton Leite. Porque o Milton Leite faz parte dessa tal frente ampla, né? Pela candidatura do Nunes. Por exemplo, ele acabou tendo sigilo bancário quebrado, sigilo fiscal quebrado também, naquela operação do PCC, que a gente falou aqui no foro algumas semanas atrás, por um suposto envolvimento com aquelas empresas de ônibus. Quem observa o que está acontecendo, e como aquela operação tinha, de certa forma, a ver com o governo do estado, a leitura foi que ela era para minar o Milton Leite. E aí, quando a gente chega agora, nesse jantar que teve no Palácio dos Bandeirantes na noite de quinta-feira, o Milton Leite não foi e a ausência dele também foi enxergada como parte dessa oposição ao nome do Coronel Araújo. Por isso que não saiu o anúncio ainda. Eles definiram mais ou menos que será alguém do PL, mas o nome do Araújo ainda não foi confirmado. Uma das questões que ficou em debate, por isso que eles não cravaram ainda, é que eles querem condicionar o acordo para essa prefeitura ao apoio à candidatura do Elmar Nascimento, do União Brasil, à presidência da Câmara dos Deputados em janeiro. O Elmar é o candidato do Arthur Lira. Então, o União quer que o MDB, que o Republicanos, que todo mundo apoie o Elmar. E ele tá tentando haver uma costura ali na Prefeitura de São Paulo que desemboque nisso. Então, por isso que ele não foi anunciado ainda. Bom, independentemente do desfecho dessa escolha, a gente tá vendo desde a eleição do Tarcísio, enfim, desde antes, na verdade, mas desde a eleição do Tarcísio, claramente, a policialização da política e a politização da polícia. Se a gente puder, a polícia de São Paulo tá cada vez mais enfronhada na estrutura do Estado, nos cargos de comando. E como o Celso alertou lá atrás, quando houve a troca, quando o Tarcísio patrocinou a troca, o Derrite, né? Mas o Tarcísio que avalizou a troca de vários coronéis nos cargos de chefia da Polícia de São Paulo, eles colocaram os bolsonaristas ali, né? Causou, inclusive, um mal-estar grande na velha guarda, basicamente tucana, da polícia, do comando da Polícia de São Paulo. Então você tem um processo aí, talvez mais profundo do que a gente esteja conseguindo enxergar e com consequências não boas. Não sei quanto ruins elas são, mas não boas. Faz sentido, Celso? Para encerrar? Então é isso, gente. Encerramos assim o segundo bloco do programa. Temos intervalo. Na volta nós vamos falar da reação ao PL dos estupradores. Já voltamos. Um tempo atrás, começaram a me mandar um vídeo. I need to have a little chat with the people of Brazil. Talvez você tenha visto. Talvez você mesmo tenha me mandado. Why didn't you warn me this is the best book that's ever been written? Um vídeo de uma mulher que acabou de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Oh, I'm reading a translation by Flora Thompson DeVoe. A minha tradução de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E agora eu sentei para conversar com a Courtney sobre o que é ler Machado de Assis pela primeira vez. Eu sou a Flora Thompson DeVoe. E no Rádio Novela Apresenta dessa semana, a gente traz 2 histórias sobre encontros que se repetem. Tem a minha história com Machado e tem o Alisson Barbosa contando de um encontro indesejado.
específico da cabeça dele com um orelhão. Quando você terminar de ouvir o foro, pode procurar pelo episódio Eterno Retorno, que já está em todos os aplicativos de áudio. Rádio Novela apresenta, toda quinta-feira, histórias que você nem sabia que precisava ouvir. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, vamos começar com você. Eu mencionei na abertura a reação popular e liderada por vários movimentos de mulheres que levou o Arthur Lira a recuar, não desistir do projeto. Passo a bola para você. Fernando, eu queria falar sobre um ator que é, na verdade, protagonista de tudo isso que aconteceu nessas últimas semanas e que eu acho que ele não tem recebido o mérito devido, que é o Conselho Federal de Medicina. Ele está na origem de todo esse PL 1904, PL do estuprador. Tudo que foi articulado ali vem do CFM. Então vai ser aquele momento, senta que lá vem a história. Boa. Você que está lavando a sua louça, capricha. Põe bastante aí o detergente na esponja. Vai mais devagar. Vamos lá. Bom, eu acho que tem que falar aqui, porque tem muito ouvinte que é muito jovem e talvez não se lembre desse momento, mas a gente vê com clareza essa militância dos médicos desde o governo Dilma, quando o governo Dilma criou Mais Médicos, que era aquele programa que trazia médicos de países da América Latina, de Cuba, da Bolívia, do Equador, sobretudo de Cuba, para atuarem no programa de saúde da família, ou seja, nos grotões do Brasil. E, enfim, toda a classe médica ficou muito contra isso, mesmo que esse programa tivesse sido criado para atender lugares que a maioria dos médicos brasileiros não queria acessar, ganhando salários que quase todos os médicos brasileiros não queriam ganhar. A partir daí, o Conselho Federal de Medicina se tornou uma militância política de oposição ao PT, com bancada no Congresso e tudo mais. Tanto que, em 2017, foi criada aquela Frente Parlamentar Mista da Medicina, que apoiou o Bolsonaro irrestritamente. Quando o Bolsonaro ganhou em 2018, o atual presidente do Conselho, que é o José Iran Galo, escreveu um artigo extremamente elitista, dizendo que o PT havia ganhado somente onde se dependia do Bolsa Família e que com a vitória do Bolsonaro, a esperança tinha vencido o medo. Na época, ele não era presidente do Conselho, ele era diretor na tesouraria e hoje ele é presidente. No governo Bolsonaro, a ala mais reacionária do CFM, que é a própria diretoria, entrou na gestão do Ministério da Saúde. Então, quando veio a pandemia, o Bolsonaro difundia aquelas maluquices sobre tratamento precoce, cloroquina, antivacina e tudo mais. E o CFM em nenhum momento se posicionou contra isso. Pelo contrário, o CFM baixou uma norma dando autonomia para o médico prescrever cloroquina, prescrever tratamento precoce, sem que ele pudesse sofrer qualquer penalidade por isso dentro do Conselho. Quando o Lula assumiu em 2023, começou um atrito direto entre o CFM e o Ministério da Saúde. Primeiro porque o governo queria que o Conselho tivesse uma postura mais dura em relação aos médicos que defendiam o movimento antivacina, em razão da queda do índice de imunização do Brasil. E o CFM se negou a isso, não quis fazer. Mas o problema começou, sobretudo, quando a ministra Anísia Trindade derrubou uma portaria do Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde do Bolsonaro. Aquele general fanfarrão. Exato, que hoje é deputado federal pelo Rio de Janeiro. E essa portaria criava uma lista de burocracias absurdas para o médico cumprir em torno do aborto legal em caso de violência sexual. Então, o médico tinha que avisar a polícia que se tratava de um aborto decorrente de estupro. Ele tinha que fazer uma série de relatórios para atestar que o caso era mesmo decorrente de estupro, guardar fragmentos do feto e ainda oferecer para a mulher, minutos antes do aborto, a possibilidade de ver o feto em ultrassom. Tudo isso está na portaria. E na prática, na verdade, o que estava acontecendo no governo Bolsonaro é que foi se criando um ambiente de caça ao médico que realizasse o aborto. Você tinha o pessoal da Damares, você tinha os evangélicos. Todas essas alas estavam atuando dentro do Ministério da Saúde, fazendo política pública. E quando a Anísia Trindade assumiu, ela derrubou essa portaria imediatamente. Essa portaria tinha como coautor o ginecologista Rafael Câmara, que era secretário do Pazuello naquela época. O Rafael é um personagem importante porque ele é o relator no CFM dessa norma que proíbe os médicos de fazerem a assistolia fetal após as 22 semanas de gestação. Essa norma do CFM, que foi criada pelo Rafael, é o que está na origem do PL 1904 do deputado Sóstenes Cavalcante. A assistolia fetal consiste na injeção de cloreto de potássio para interromper os batimentos cardíacos do feto antes da retirada do útero.
ela é usada só em casos de gestação após as 22 semanas. Por quê? Porque a partir desse período, o feto já tem viabilidade de sobreviver fora da barriga da mãe. Antes das 22 semanas, o próprio parto prematuro já impede a vida do feto. Ele não sobrevive. Mas a partir das 22 ele pode sobreviver. Por isso é feita a assistolia antes do parto. O Rafael Câmara, que é militante anti-aborto, é amigo da senadora Damares e tudo mais, ele elaborou essa norma e essa norma foi pautada no CFM e votada e aprovada. Inclusive, senadores bolsonaristas estavam no CFM no dia da votação dessa norma, ajudando a convencer conselheiros do CFM a aprová-la. Senadores como a senadora Damares, como o senador Jorge Seife, como o senador Eduardo Girão, grande conhecido do Celso aqui, né? Meu velho chapa. Exato. Embora a OMS e a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia indiquem a assistolia fetal para o aborto, o Rafael Câmara justificou o projeto dele com base numa norma do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que não pratica esse procedimento. Então, o embasamento dele foram os veterinários, não a OMS ou a Federação Internacional de Ginecologia. Enfim, isso foi aprovado no início desse ano. O Alexandre de Moraes entrou nessa história dizendo que o CFM não tinha a prerrogativa de determinar ou não o que pode ser feito diante de um caso de estupro. Então, ele deu uma decisão impedindo, em tese, que essa norma fosse viabilizada entre os médicos brasileiros. Só que o conselho, que está super alinhado com o bolsonarismo, com a Damares, com a bancada evangélica, imediatamente acionou esses parlamentares e o assunto foi para a Câmara. Então, assim, a insanidade é a seguinte: o CFM, alinhado com a bancada bolsonarista, está legislando sobre o aborto legal a partir de uma norma interna deles. Porque a norma interna proibia os médicos de fazer esse procedimento, o que na prática significa proibiam qualquer médico de fazer um aborto acima de 22 semanas, porque todo aborto acima de 22 semanas precisa da assistolia. Então, eles queriam legislar sobre o que estava acontecendo com base numa norma técnica interna deles. Não conseguiram, entraram no Congresso, o deputado Sóstenes Cavalcante abraçou a ideia, ampliando o absurdo para a pena de homicídio, e a gente viu o que aconteceu. Incrível essa história, hein? É uma entidade que representa os médicos, supostamente, a serviço do obscurantismo. É incrível. Não, assim, é um conselho de classe que quer definir o que vai acontecer com as mulheres vítimas de violência sexual no país. Um conselho de classe. A gente só chegou nesse ponto porque tem muita coisa errada, né? Você tem, essa guinada conservadora na medicina, que desestimula o médico a cumprir o seu papel e garantir o direito da mulher. Você tem a questão religiosa, essa militância anti-aborto, ao mesmo tempo que você tem mais mulheres denunciando estupro e procurando formas de interromper a gravidez porque tem mais informação. Só que quando você olha para o sistema público, ele não contempla essas fricções assim na sociedade. Hoje, em tese, são 92 hospitais no Brasil que fazem o aborto em casos previstos por lei. E esses hospitais, eles ficam em 20 estados, ou seja, embora seja um direito de qualquer mulher, a maioria esmagadora dos hospitais não faz o procedimento. E como são só 20 estados, tem estado que nem tem o procedimento. Desses 92 hospitais, cerca de 30 são hospitais de referência, ou seja, que têm profissionais especializados nesse tipo de atendimento, que é um atendimento complexo, que exige atendimento psicológico e tudo mais. São Paulo foi a primeira cidade a realizar o aborto legal. Sabe quando? 89. Ou seja, tipo ontem, né? 89 é ontem. Sendo que essa questão acontece, né, ao longo dos séculos. Foi a primeira cidade a ter um centro de referência nessa questão no governo da prefeita Luísa Erundina. E sabe há quanto tempo São Paulo não realiza um aborto legal acima de 22 semanas? Hoje? Há 7 meses. Há 7 meses esse procedimento não é feito na cidade de São Paulo. Mesmo que não exista nenhuma legislação que ampare essa proibição. E o principal hospital da cidade para a realização desse procedimento, que também era o único a realizar o procedimento em fetos acima de 22 semanas, é o Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Esse hospital teve o serviço de interrupção de gestação encerrado no final do ano passado. A médica responsável pela área foi denunciada ao CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, ou seja, a ala estadual do CFM, e ela teve o registro dela de médica suspenso, depois
que ela foi denunciada porque ela simplesmente fez um procedimento de aborto legal com autorização da justiça acima de 22 semanas. Ela não tá praticando a medicina desde então, porque o registro dela tá suspenso. Não só o dela, como de outra médica também que participou da cirurgia. Então, a responsável pela área tá suspensa, a área foi eliminada do hospital, que é o hospital de referência, um dos hospitais de referência no Brasil. Exato. Esse hospital é o quê? Estadual, municipal, federal? Municipal. A maioria dos hospitais que fazem esse procedimento são hospitais municipais. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, só tem um estadual. São 4 hospitais municipais e um estadual. Então, isso está na órbita, então, sob responsabilidade do fulano que a gente tratou no segundo bloco. É totalmente uma questão da prefeitura, é 100%. E tudo isso que eu tô falando, essa questão da suspensão das médicas e tal, isso tá numa reportagem da coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, de 29 de abril, e numa reportagem da Rede Globo, do SPTV, de 7 de maio. Esse assunto foi revelado já. A questão é que isso não tá na ordem do dia, eu não sei por quê. O Ministério Público entrou no caso e descobriu que não só as médicas que cuidavam da área foram perseguidas e tiveram o registro suspenso, como a Secretaria de Saúde da capital acessou ilegalmente o prontuário dessa paciente que sofreu aborto e passou os dados desse prontuário para o Conselho Regional de Medicina, ou seja, uma informação sigilosa que quebra o sigilo médico. A Polícia Civil foi acionada para investigar a Secretaria de Saúde, a Prefeitura. A Justiça determinou que o serviço voltasse a ser oferecido no Hospital Vila Nova Cachoeirinha. E sabe o que aconteceu? Nada. Tudo continua como estava. O serviço não foi reativado, as médicas continuam suspensas, tudo foi ignorado. Nada aconteceu. E assim, a Polícia Civil, pensem bem, né? Vai investigar a Prefeitura. Qual que é a possibilidade? Eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo e eles, primeiro, não quiseram me dar entrevista, não quiseram passar qualquer informação e simplesmente eu mandei uma série de perguntas perguntando sobre tudo isso que eu tô falando pra vocês. E eles simplesmente me mandaram uma nota dizendo que tudo que eles estão fazendo é conforme a lei. Eu perguntei que lei, não tive resposta. Mas eu conversei com uma fonte da secretaria que falou comigo em off, né, sob a condição de que eu não dissesse quem era. Mas ela me disse que o seguinte, o que eles estão fazendo, na verdade, por ordem da Secretaria de Saúde, é seguir a norma do CFM. Essa norma de não realizar aborto acima de 22 semanas. Uma norma que foi cassada pelo Alexandre de Moraes, que não está em vigor. Mas decidiu-se na Secretaria de Saúde que ela deveria ser seguida e está sendo seguida. Basicamente é isso. A Cláudia Colucci, repórter da Folha de São Paulo, publicou na quarta-feira um relato de uma adolescente paulistana de 14 anos, estuprada pelo marido da avó, que teve que ir para a Bahia fazer o procedimento com 31 semanas de gestação por causa dessa questão em São Paulo. Ela descobriu a gravidez com cerca de 20 semanas. A mãe ficou rodando a cidade tentando fazer o procedimento nos hospitais que supostamente deveriam fazer. Foi enviada de um hospital para o outro, o tempo foi passando, nenhum aceitava, até que uma assistente social jogou a real para ela. Ninguém vai fazer isso aqui. E com a ajuda da Defensoria Pública em São Paulo, elas foram para Salvador e fizeram. Isso aconteceu na cidade que antes era referência. Enfim, tem outros casos que estão sendo veiculados na imprensa. Um na Globo News que mostra que a menina chegou para fazer o procedimento no Hospital Municipal TID Setúbal, em São Paulo. E eles obrigaram ela a ouvir o coração do bebê e orientaram ela para segurar a gestação até 9 meses, que eles fariam parto e ainda dariam uma laqueadura de presente para ela. Isso está na entrevista da menina na Globo News. Agora, esses hospitais, embora eles sejam municipais, eles estão na rede do SUS. E a rede do SUS é uma rede compartilhada entre o Ministério da Saúde e as redes estadual e municipal. Então também não dá para o Ministério da Saúde ver isso acontecer na rede do SUS e não fazer nada, que é o que está acontecendo. Como é possível, nesse caso, que o Poder Executivo tenha menos poder que um conselho de classe de determinar o que os médicos vão fazer num hospital público? Como que pode um Poder Executivo ter menos poder que o secretário de Saúde municipal, que é o que está acontecendo nesse momento em São Paulo? Então, assim, eu acho que o resumo disso é que, apesar de toda a repercussão que a gente viu contra esse PL do Sóstenes Cavalcante, parte dele já é realidade em São Paulo, já é praticado em São Paulo, já tem valor de lei em São Paulo, entendeu? Nessa prefeitura que quer uma reeleição, é isso. Perfeito. Ou seja, o que a gente
estava vendo era a ponta do iceberg, né? Impressionante esse relato. Celso, o que vamos falar depois disso? Pois é, Fernando, é uma história realmente assustadora, né? Até antes mesmo da gente falar da questão do PL do estuprador, mas essa questão do Conselho de Medicina decidir a política pública sobre aborto, imagina se deixarem a CUT decidir a taxa de juros, entendeu? Assim, você pode até ser a favor da taxa de juros que a CUT decidiria, mas não é a CUT que tem que decidir a taxa de juros. Enfim, é chocante, realmente. Agora, essa história toda que a Ana contou brilhantemente, isso mostra pra gente bem qual era o plano dos caras quando eles resolveram propor o PL do estuprador. A ideia não é só estabelecer um limite a partir do qual não se possa fazer o aborto. A ideia é estabelecer mecanismos, como o aparelhamento do Conselho de Medicina, para atrasar todos os abortos, inclusive os permitidos por lei, e jogar eles para além do prazo. Jogar para ilegalidade. Jogar para ilegalidade. Mesmo o que sobrasse de possibilidade, depois se o PL do estuprador fosse aprovado, eles iam atrasar todos os procedimentos de todas as mulheres estupradas até que isso caísse na ilegalidade. É um negócio realmente até difícil de comentar mantendo a calma, certo? Realmente, se você ainda imaginar que boa parte dos caras que estão fazendo isso, estão fazendo pelos motivos mais mesquinhos possíveis, né? Para se eleger senador em Alagoas, para eleger presidente da Câmara, para eleger um idiota qualquer como prefeito, é realmente chocante. Agora, a boa notícia é que o pessoal que propôs o PL do estuprador está tendo que recuar, né? Assim, a repercussão junto à opinião pública foi muito ruim. Eles não esperavam isso, claramente. Para vocês terem uma ideia como a repercussão foi ruim, a Damares Alves, ela mesma, disse, segundo uma matéria de 19 de junho do Globo, disse que tinha dúvidas se a proposta ocorria em momento oportuno e dizia ter dúvidas sobre o texto. E que a discussão deveria estar acontecendo no âmbito do judiciário, não do legislativo. Então, assim, se a Damares teve que dar um passo para trás, é porque eles realmente sentiram o golpe. E é bom que se diga, esse não é o primeiro toco que eles levam da opinião pública, não, nessa aliança do Centrão com o bolsonarismo. A primeira foi a privatização das praias, que eles também tentaram fazer isso na encolha e levaram uma surra da opinião pública. Então isso é bom pra gente também dimensionar um pouco melhor a força desse movimento, porque também não é um negócio que o Brasil inteiro apoia um negócio desse, entendeu? Que o Brasil majoritariamente apoia o lado mais maluco disso tudo, entendeu? A Maria Cristina Fernandes, excelente colunista política do Valor, formulou uma coisa que eu achei interessante, dizendo assim, o público é conservador, mas não é fundamentalista. O cara pode ter convicções conservadoras, etc., mas se você propõe um negócio desse, para vocês terem uma ideia, a Malu Gaspar escreveu na coluna dela, 18 de junho, que se o PL do estuprador fosse aprovado, a pena para a mulher que quisesse o aborto, né, após aquele prazo lá, poderia haver a ser até 10 vezes maior do que a pena de infanticídio. Então, a pena seria menor se a mãe esperasse a criança nascer e matasse. Então, assim, a gente já está no reino da loucura, certo? Assim, a gente já cruzou há muito tempo a fronteira da insanidade quando você propõe um negócio desse. Então, assim, isso claramente foi um drible a mais dos conservadores no Congresso. Tá? Eles deram um passo maior do que a perna nesse negócio. Agora, a gente não pode deixar de aplaudir o excelente trabalho das organizações feministas e dos grupos que se opuseram a esse projeto diante da opinião pública. Essa é uma matéria da Patrícia Campos Mello, em 19 de junho, na Folha, que ela mostra esse processo todo, como o enquadramento do tema, como o PL do estuprador, os apoios que as organizações conseguiram para se opor ao projeto, enfim, como isso foi muito bem feito. Isso é política muito bem feita. Mostrando, inclusive, que não são só os conservadores que conseguem fazer política na internet. Né? Só para finalizar, a Maria Hermínia Tavares, uma das maiores cientistas políticas brasileiras, também disse no dia 19 de junho na Folha, uma coisa interessante, que conseguiu-se fazer uma aliança ali nas redes, no debate público, entre pessoas com ideias diferentes sobre o direito ao aborto, né? Desde que quem deseja ele assegurado de maneira ampla e restrita, até quem se sente confortável com a limitada legislação em vigor. Então, realmente foi uma atuação política muito competente das feministas, né? A quem o Brasil, aliás, deve muito mais do que imagina. Sim, é exatamente isso. E a bancada feminina do PSOL é muito aguerrida nesses Sem assuntos, dúvida. né? Sem sombra Eu de acho dúvida. que é uma contribuição valiosa do PSOL, porque sempre elas estão na linha de frente dessas questões. Encerramos, então, assim, o terceiro bloco do programa. Vamos direção para o Kinder Ovo. Vamos ter que mudar de humor agora aqui para fazer o Kinder Ovo. Liga o botão. Liga o botão. É. Solta aí, diretora. Botão do fracasso. Eu estou aqui na Itália, depois de uma longa caminhada eu consegui a minha cidadania italiana. Votei, é mais um conservador que eu ajudei a colocar no Parlamento Europeu, que é muito importante, né? E o sistema aqui é completamente em papel. Então tu garante que o eleitor tenha sua vontade respeitada e garantida e pode ser auditado, verificado pelos partidos.
Quem é? Putz, hoje é o programa dos obscurantistas, é isso? Nossa, cara. Caramba, hein? Nossa Senhora. Comemos mosca. Quem fala é o ex-deputado federal, ex-ministro e agora cidadão italiano, se aquele sujeito é cidadão de alguma coisa, Onyx Lorenzoni. Putz. Nas suas redes sociais. Foi para coroar a cereja do bolo do obscurantismo, Onyx Lorenzoni fazendo apologia do voto impresso e dizendo que ajudou a pôr um conservador no Parlamento Europeu. Cruz credo. Agora, sempre é uma boa notícia quando você fala do Onyx e fala que ele é ex-deputado, né? Ex-ministro e não tem nada a acrescentar depois. Mas atualmente tem o cargo de não sei o que. Não. A história tem um final feliz, ele não é mais nada. Entendeu? Só é mais um italiano. Que seja um consolo. Mas é problema da Itália, com todo respeito. Né? Não mandei da cidadania pro Onyx, entendeu? Se tivesse me perguntado, eu tinha avisado. Que gente horrorosa, viu? Bom, foi assim, perdemos. Vamos então agora para o nosso momento Correio Elegante, o momento de vocês. Melhor momento do programa. Eu começo então lendo aqui a mensagem do ouvinte Rafael Iglesias. Diz o seguinte: a Bruna Alves e eu nos conhecemos no mesmo ano em que saiu a edição número 1 da Piauí, 2006, quando estávamos no ensino fundamental. Nos reencontramos na edição 69 e começamos a namorar na edição 74, de novembro de 2012, que tinha um poema da Ana Martins Marques com esse trecho: poderemos enfim ficar frente a frente como duas janelas simétricas ou como duas pessoas que se preparam para dançar. Fecha aspas. Ana Martins Marques, faço aqui o meu, que para mim é a maior poeta brasileira viva. Continuando, e junto à edição 213, finalmente nossa dança aconteceu no dia 15 de junho. Infelizmente, ela não autorizou a minha entrada na igreja ao som da trilha sonora de João Jabassi e Luiz Rodrigues. Mas certamente estarei ouvindo o Foro de Teresina no sábado pela manhã, como de costume, enquanto me preparo para subir ao altar. O podcast é também uma companhia na riqueza e na saúde, na alegria e no caos político. Um abraço a todos. Muito bom. Cara, uma história de amor. Legal, cara. Muito bom. Sensacional. A Fernanda Cury escreveu o seguinte: o foro tem sido parte da minha rotina desde 2019 e foi parte do curativo que ajudou a remendar meu juízo durante aqueles 4 anos nefastos. No meio do turbilhão, Rafael, na capital federal, e eu, no interior de São Paulo, dependentes de avião para manutenção do relacionamento desde 2006, passamos 2 anos sem poder nos encontrar. Esperamos as 2 doses de vacina para ninguém se colocar em risco. Tivemos perdas, pandemia, negacionismo, tentativa de golpe, babado, gritaria e confusão. Mas mesmo de longe, conseguimos nos manter do lado certo. Neste mês, com a vida quase retornada ao normal, seguimos ouvintes e completamos a maioridade do nosso relacionamento semidistante. Sim, são 18 anos. Podem dar os parabéns pra gente? Obrigada pela companhia e sigamos. Fernanda, 18 anos de um relacionamento semidistante. Vocês são campeões. Parabéns, parabéns. Talvez esse seja o segredo, né? Exato. Parabéns. A Ellen Barreto mandou assim: há 2 semanas, uma amiga muito querida escreveu para vocês horas antes de dar à luz a gêmeas. E eu queria contar que Denise Della Coleta já era uma mãezona incrível do Gil e que agora trouxe ao mundo a Flor e a Nina, lindas e saudáveis. Oba! Queria pedir para mandarem beijos para essa turma linda do Foro de Maputo. O time que se conheceu em Moçambique se espalhou pelo mundo e cresceu. Para além de Gil, Flor e Nina, temos Camilo, Alice, Heitor e Vicente, que já estão iniciados na arte de ouvir o Foro de Teresina. Ao trio maravilhoso desse programa, que voltou em alto estilo para nos ajudar a digerir as coisas novas e as coisas boas, que nem sempre são tão novas e nem tão boas assim, obrigado por seguirem firmes nessa missão de decifrar esse nosso Brasil tão sofrido. Seguimos juntos pelo mundo, contando com vocês. Cara, que legal, Ellen. Pô, deixo aqui um abração aí pro pessoal do Foro de Maputo. Queria muito conhecer Moçambique, aliás. Muito legal mesmo. Abraços e beijos aí pra turma. E aos ouvintes aí de Moçambique, abração pra vocês. É isso, muito legal. Muito. Eu queria fazer uma errata. No programa passado, a gente estava falando da eleição americana e eu falei do site 538 como o site do Nate Silver. O Nate Silver, de fato, é o estatístico que fundou o 538, mas já faz um tempo que o estatístico que faz os modelos lá
é o Elliot Morris, que era da The Economist. Quem me deu esse toque foi o Luiz Henrique no Twitter. Agradeço ao Luiz Henrique. Muito bem. Bom, nós vamos encerrar, mas antes eu quero fazer rápida homenagem. Nessa semana, Chico Buarque chegou aos 80 anos e eu, em nome do foro, não consultei os meus colegas nem a diretora, mas eu acho que ninguém vai se opor, queria dedicar singelamente o programa de hoje a ele. Como disse uma amiga, o Chico Buarque nos faz sentir pena de quem não entende português. E a gente termina assim o programa. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pro Chico Buarque e pra gente no Spotify. Segue a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta, a direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Evelyn Argenta, da Luísa Silvestrini e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital do programa é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, no Estúdio Trampolim, em São Paulo, e na minha casa também, em São Paulo. Eu me despeço assim dos meus amigos. Celso Rocha de Barros. Tchau, Celso. Tchau, Fernando. Até sexta que vem. Tchau, Ana. Bem-vinda de volta e tchau. Tchau, Fernando. Tchau, Celso. Até logo. Até logo, é isso. Até logo. É isso, gente. Boa semana a todos e até semana que vem.